À minha esquerda, candidata Raquel Lira, do PSDB, e ao lado, a candidata Marília Reis, do Solidariedade. A pedido de Marília Reis, nosso debate será realizado com as candidatas sentadas. O pedido foi aceito por Raquel Lira. A transmissão contará com recursos de acessibilidade, como a tradução em libras na tela e audiodescrição, que você pode acompanhar através do áudio 3 da sua TV. Além da TV, você também pode acompanhar o debate ao vivo pelo YouTube da TV Guararapes, pela Rádio Cidade de Caruaru e pela Rádio Vila Bela de Serra Talhada. O debate será dividido em 4 blocos. Vamos às regras deste primeiro bloco. Neste bloco, candidata pergunta para candidata com tema livre. A primeira candidata a perguntar será definida em sorteio ao vivo. Cada candidata irá perguntar 3 vezes neste bloco. O tempo da pergunta será de 30 segundos. A resposta, 1 minuto e 30. A réplica, 1 minuto. E a tréplica, 1 minuto. Vamos agora ao sorteio da candidata que vai abrir a rodada de perguntas. Lembrando que neste bloco, cada candidata pergunta 3 vezes. Vamos ao sorteio. Quem começa perguntando é a candidata Marília Reis. Candidata, a senhora tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. O tempo começa a contar a partir de agora. De antemão, eu gostaria de agradecer à TV Record, à candidata Raquel Lira, pela oportunidade de fazer o debate sentado. Estou no 6º mês de gravidez e realmente facilita bastante durante esse processo. Raquel, eu gostaria de saber como você pretende tratar a questão do hidrogênio verde em Pernambuco e as inovações no campo energético aqui no estado. A candidata Raquel Lira tem 1 minuto e 30 para a sua resposta, a partir de agora. Eu quero cumprimentar a você, Meire, a TV Guararapes, a candidata Marília, a toda a organização, as rádios que estão transmitindo esse debate e a você que está em casa, chegando agora do trabalho, a quem está no trabalho e conseguiu olhar um pouquinho para a TV para poder ver a gente discutir sobre o futuro de Pernambuco. Nós estamos a 6 dias de eleição. Eu quero agradecer a todo o povo do sertão pernambucano que durante este final de semana me acolheu com muito carinho, falando de futuro, de enxergar o interior e de poder olhar para o novo caminho que Pernambuco precisa seguir. A gente tem uma necessidade muito forte de garantir infraestrutura para Pernambuco voltar a crescer. A gente tem que ter acesso a estradas, à água, à energia. E uma grande oportunidade que Pernambuco tem é justamente a possibilidade de matriz energética limpa, de nova matriz energética limpa. E o hidrogênio verde estão chamando, inclusive, até de uma possibilidade única no nosso estado. A gente tem todas as condições para produzir hidrogênio verde em Pernambuco e exportar, usar no Brasil, garantir estabilidade aqui em Pernambuco, de investimentos que podem vir para cá com mais capacidade de energia e também fazer exportação, inclusive para a Europa, que hoje está sofrendo muito, lá com a guerra da Rússia com a Ucrânia, onde teve cortadas linhas de transmissão de energia e eles vão precisar de energia para poder crescer e garantir os seus. Então, novas oportunidades para Pernambuco, fundamentais, como o hidrogênio verde, serão... Tempo final, a candidata Marília Reis agora tem 1 minuto para a réplica. O hidrogênio verde é a energia mais limpa que nós vamos produzir no futuro. E a gente vai incentivar aqui em Pernambuco que as plantas que já estão prontas para implantação em Suape sejam efetivamente colocadas em prática no nosso governo. Até porque corresponde a um mercado mundial em que circulam mais de 3 trilhões de dólares em relação à questão do hidrogênio verde. E vai substituir no futuro muito próximo os combustíveis fósseis. Por isso que nós, de antemão, já vamos garantir a isenção de ICMS de veículos que utilizem o hidrogênio verde como combustível. E além de ser um patrimônio natural que nós temos em relação ao meio ambiente no entorno de Suape, nós vamos garantir também créditos de carbono para, com isso, também investir na preservação do meio ambiente do nosso estado e no entorno do Porto de Suape. A candidata Raquel Lira tem agora 1 minuto para a tréplica.
Pernambuco pode crescer muito, sim, se nós estamos diante de um momento muito ruim para o nosso estado. A gente tem uma grande oportunidade pela frente. Uma delas é explorando o sol que a gente tem, o vento que a gente tem, através de energia solar, energia eólica, fortalecer as plantas de hidrogênio verde que estão se instalando em Pernambuco e tantas outras que virão. Além dessa potencialidade, vocação logística, vocação para turismo. Cada lugar de Pernambuco tem uma potencialidade econômica diferente. Para isso, a gente precisa garantir potencial energético. E quando a gente tem o que a gente tem em Pernambuco, no Brasil, de potencial hídrico, de geração de energia elétrica através de hidroelétricas e tal, isso tudo no Amazonas, o que seria muito difícil agora de qualquer licenciamento ambiental, nada melhor do que utilizar Pernambuco, o exemplo que está fazendo no Piauí, no Ceará, e permitir que nosso estado possa crescer, gerar renda para o seu povo e crescer de maneira sustentável para garantir um novo tempo para as nossas crianças. Agora a gente segue com mais uma rodada de pergunta. Quem faz a pergunta agora é a candidata Raquel Lira. A senhora tem 30 segundos para a sua pergunta a partir de agora. Candidata Marília, o Brasil vive uma grande crise econômica e social, um reflexo em todos os pontos da nossa vida. Mas em Pernambuco a crise é muito maior. Somos vice-campeões de desemprego, nós temos 2 milhões de pessoas que passam fome, a gente tem aqui, infelizmente, uma geração de jovens que nem estudam e nem trabalham. O que é que a senhora pretende fazer para devolver o protagonismo a Pernambuco no Nordeste brasileiro, já que estamos perdendo hoje para o Ceará, para a Bahia e até para Alagoas e Maranhão? A candidata Marília Reis tem agora 1 minuto e 30 para a sua resposta. Eu queria agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. É uma alegria estar aqui debatendo Pernambuco no momento histórico do nosso país, do nosso estado. No nosso estado em que 2 mulheres disputam o segundo turno e no país em que nós estamos lutando contra o fascismo, contra o ódio, contra o armamentismo, e tudo isso se dá em 2 polos. E por isso é tão importante tomar posição, e eu tenho meu posicionamento. Eu sou a candidata do presidente Lula e é esse o país que eu quero, com empregos de volta, com a gente conseguindo colocar suape para moer de novo, como já foi um dia, investindo na capacitação dos jovens, em parceria com o Sistema S, colocando também uma atualização no currículo do ensino médio dos nossos jovens e adaptando as escolas técnicas para os arranjos produtivos locais. A gente também vai investir em infraestrutura, na infraestrutura necessária, que foi abandonada, principalmente nos últimos 8 anos, e que impediu bastante a atração de novos investimentos. Pernambuco também, nos últimos anos, foi foco de falta de garantia e segurança jurídica para novos investimentos. Nós vamos garantir essa segurança jurídica, os incentivos necessários, não somente para atrair empresas de fora, mas para fomentar investimentos de pernambucanos e pernambucanas que querem gerar emprego, gerar renda aqui no nosso estado. Pernambuco vai mudar com essa parceria com o presidente Lula, que já deu certo e vai voltar a funcionar aqui em Pernambuco. A candidata Raquel Lira tem agora 1 minuto para a réplica. Pernambuco é um estado grande, que tem um povo guerreiro, aguerrido, que não baixa a guarda para nada. Um povo de gente trabalhadora, um estado onde, seja no litoral ou no sertão pernambucano, tem gente que enfrenta desafio e obstáculo todos os dias. Tem um estado grande, mas um governo que pensa muito pequeno. O governador Paulo Câmara, que já declarou apoio à candidata Marília Reis, ele deixou Pernambuco como vice-campeão de desemprego, campeão de violência e campeão de desalento. O que a gente vai fazer é virar esse jogo. Eu já mostrei que era possível fazer isso em Caruaru. Vamos garantir o maior programa de qualificação profissional que Pernambuco já viu, através do Trilha Tech, na escola de ensino médio, e também para os adultos, inclusive aqueles que já perderam vaga no mercado de trabalho, para poder se reinserir no mercado de trabalho. Vamos implantar o Bora Empreender, acesso a crédito facilitado, desburocratizado e também consultoria técnica para permitir que as pessoas possam abrir os seus negócios e garantir infraestrutura para Pernambuco voltar a crescer. A candidata Marília Reis tem agora 1 minuto para a tréplica. Bem, como eu sei que minha adversária é um pouco repetitiva e ela vai falar várias vezes sobre Paulo Câmara e esse tal apoio que ele tenha dado à minha candidatura, eu queria pedir a você que está nos assistindo que olhe no Google, coloque Raquel Lira,
Paulo Câmara, vocês vão ver um álbum de fotos. Coloque Paulo Câmara, Marília Reis, vocês vão ver, não tem nenhuma foto minha com ele. Eu nunca troquei 5 minutos de conversa com Paulo Câmara. Raquel Lira ajudou a colocar Paulo Câmara lá no governo do estado. E por isso Pernambuco está desmantelado do jeito que está. Por isso que não se investe mais em Pernambuco. E não tem mais a parceria que já houve, aquela pujança que Pernambuco já teve com o estaleiro, com a refinaria, com o SUAP. E tudo isso vai voltar. O Minha Casa Minha Vida, que além de ser um investimento em habitação, gera emprego no mercado da construção civil. A gente vai ver esse tempo bom voltar para Pernambuco, junto com o presidente Lula, como já foi com Eduardo Campos. Mas essa turma que ficou aí no lugar dele não soube dar continuidade a um projeto tão... Seguimos agora com a próxima rodada. Quem faz a pergunta é a candidata Marília Reis. A senhora tem 30 segundos para fazer a sua pergunta a partir de agora. Raquel, eu gostaria de saber qual foi a metodologia que você utilizou para, no seu plano de governo, formar suas ideias, né, suas propostas em relação a políticas públicas de cultura, inclusive de acordo com o Plano Nacional de Cultura, que é vigente e direciona a política cultural de todos os estados do Brasil. A candidata Raquel Lira tem 1 minuto e 30 para a sua resposta, contando a partir de agora. Eu quero conversar com você que faz a cultura de Pernambuco. A nossa cultura é tão rica, ela nos diferencia de qualquer outro povo no mundo a partir da nossa identidade cultural, da nossa cultura popular. Quero aproveitar e mandar um grande beijo para todos os artesãos do Alto do Moura de Caruaru, da minha cidade. Mandar um beijo para a professora Marliete, que foi minha professora de artes. Eu já disse, Marliete, não virei artista do barro, mas dentro do meu coração carrego o que é a importância de preservar a nossa cultura. Foi assim que fiz como prefeita de Caruaru. Investimos, conseguimos captar mais de 40 milhões de reais em recursos financeiros para garantir investimentos em equipamentos culturais. No São João, descentralizamos, conseguimos trabalhar a multiculturalidade, garantir editais, 80% dos editais contratados, de quem foi contratado, da nossa cultura popular. Foi assim que eu estou fazendo o nosso plano de governo e fiz o plano de governo para Pernambuco, ouvindo a todos os segmentos. E nós vamos garantir a descentralização do acesso à foncultura. Nós vamos fazer funcionar de verdade a lei de incentivo à cultura. Nós vamos trabalhar a capacitação profissional dos atores da economia criativa, das diversas linguagens culturais de Pernambuco. E com isso, garantir que a nossa cultura possa ter vez e voz. Garantir o turismo gerando emprego e renda para a nossa gente. A economia criativa como eixo estrutural e não como simplesmente divisão política dentro de um governo. Vamos fazer diferente. A candidata Marília Reis tem agora 1 minuto para a réplica. Raquel, esse ano no São João de Caruaru, você ainda era prefeita quando foi lançada a grade. E Jorge de Altinho, o cantor que deu o título de capital do forró de Caruaru, foi excluído depois de muito debate, né, que se gerou por conta dessa exclusão. E além disso, durante sua gestão como secretária de Infância e Juventude, você tinha 20 milhões em caixa e o projeto para transformar a Fábrica Tacaruna, um dos grandes projetos e obras arquitetônicas que nós temos em Pernambuco, em um celeiro de produção cultural, de formação de jovens, e um museu, uma biblioteca, e nada disso aconteceu, era para estar pronto para a Copa de 2014. No nosso programa de governo, nós vamos reeditar o MCP, Movimento de Cultura Popular, levar a cultura para os bairros, para as escolas, fazer parceria com igrejas, com associações, com toda a sociedade civil, para que a cultura seja fomentada permanentemente e não simplesmente uma política de ciclos como é hoje. A candidata Raquel Lira tem agora 1 minuto para a tréplica. Você vê como a candidata Marília Reis fala muito sobre a minha vida como secretária, como deputada, como prefeita, mas não fala da vida dela. Não diz o que é que efetivamente ela já fez para fomentar e fortalecer a cultura popular em Pernambuco. Olha só, a história do edital, mais uma fake news. A gente construiu o projeto, tinha um projeto que estava pronto, mas muito mal feito. Refizemos o projeto, inclusive com o arquiteto Jorge Pontual, lançamos o edital e foi cancelado pelo governador. Isso não diz respeito à minha responsabilidade. Agora, o que a gente vai fazer em Pernambuco é garantir que quem vive da arte possa ter um grande calendário cultural, turístico em Pernambuco. O turismo e a cultura precisam estar alinhados como agentes estratégicos de desenvolvimento econômico para o nosso estado. No Recife,
na região metropolitana, em Nazaré da Mata com os maracatus, em Tracunhaém com a arte do barro, Caruaru, Pesqueira, a Missa do Vaqueiro em Serrita, que nos últimos tempos sequer teve dinheiro de apoio para lá do governo de Pernambuco. A gente vai fazer diferente, garantir acesso a dinheiro, a recursos para transformar a cultura em nosso... Tempo final. Seguimos para a próxima rodada. Quem faz a pergunta agora é a candidata Raquel Lira. Candidata, a senhora tem 30 segundos a partir de agora. Candidata, quando assumi a prefeitura de Caruaru, a cidade era uma das 3 mais violentas do Brasil. Nós lideramos um projeto chamado Juntos pela Segurança. E depois de 6 anos, conseguimos reduzir em 50% os homicídios e em 70% os crimes contra o patrimônio. Reunimos a todos, da Guarda Municipal à Polícia Federal, Ministério Público e Judiciário. Como a senhora vai utilizar a sua experiência para reduzir a criminalidade em Pernambuco, que vem aumentando tanto? A candidata Marília Reis tem agora 1 minuto e 30 para a sua resposta. A segurança, sem dúvida, é uma das maiores preocupações do povo de Pernambuco. Nós temos hoje um Estado que tem o Pacto pela Vida, que lá atrás, com Eduardo Campos, deu certo, mas que começou a dar errado já no governo João Lira, do pai de Raquel Lira, com todo respeito, João Lira, sua ausência, mas começou a dar errado desde 2014 e até então não se emendou mais. Por quê? Porque perdeu a liga com a sociedade, perdeu o rumo, o objetivo. Em primeiro lugar, no meu governo, nós vamos ter linha direta com a segurança. Comando da Polícia Militar, a chefia da Polícia Civil, a Polícia Científica vão despachar direto com a governadora, sem intermediários. Nós vamos valorizar os policiais militares, civis, policiais da Polícia Científica. Nós vamos acabar com as faixas, vamos ter os núcleos de polícia em cada comunidade. Vão ser 400 núcleos de vizinhança segura que nós vamos integrar. A Guarda Municipal, que vai ser equipada com o recurso SUSP, que vai ser destinado para o equipamento e valorização das guardas municipais. E também vamos ter 13 núcleos de polícia, integrando Polícia Militar, Polícia Científica e Polícia Civil para uma boa investigação ao longo de todo o Estado. Vamos concluir e colocar para funcionar as obras de IML que estão paradas ao redor de Pernambuco, que Paulo Câmara nunca conseguiu tirar do papel. Vamos ter uma polícia valorizada, bem cuidada, para que possa cuidar bem do nosso povo. A candidata Raquel Lira tem 1 minuto para a réplica, a partir de agora. Em Caruaru, com Juntos pela Segurança, a gente conseguiu reverter o jogo. Tiramos Caruaru das páginas policiais e garantimos Caruaru ser referência no Brasil e no mundo, ganhando inclusive prêmio da União Ibero-Americana, que conseguiu ver que o Juntos pela Segurança mudou a realidade. Nós, com 17 dias de governo, liderei uma reunião com 700 pessoas, onde estavam todos, a sociedade civil organizada, as igrejas, os movimentos comunitários, as guardas, os órgãos operacionais de polícia federal, militar, civil e a gente, o Poder Judiciário e o Ministério Público. De maneira sistemática e permanente, liderado por mim, conseguimos reduzir efetivamente a criminalidade. E agora Caruaru, nos últimos 9 meses, bateu recorde de redução da sua série histórica. E podemos fechar um ano diferente do que aconteceu em 2017, que foram quase 400 mortes, com 100 mortes. Olha, a gente quer fazer isso em Pernambuco e eu sei que tenho condição de liderar essa transformação. E não faço sozinha, farei junto com as tropas do nosso Estado e junto com a sociedade civil. Repressão e prevenção. A candidata Marília Reis tem agora 1 minuto para a tréplica. Nós vamos fazer toda essa transformação com muito diálogo, mas com muita firmeza. Combate ao crime organizado. Não dá para falar em segurança sem falar dos nossos presídios, em uma mão firme para integrar também a Polícia Penal a toda essa situação. Se não começar de agora o combate ao crime organizado, Pernambuco vai perder essa guerra, como vários outros estados já perderam. E nós vamos fazer isso com diálogo, com firmeza, com liderança. A liderança que Pernambuco exige nesse momento, e não com gerente. Pernambuco já elegeu um gerente, com todo respeito aos gerentes, mas a política é que direciona, a política é que dá a base do diálogo e a aproximação com a sociedade. E isso nós vamos fazer, integrando Guarda Municipal, qualificando e dando a formação continuada aos nossos profissionais. Pernambuco vai mudar e vai ser pelas mãos do povo, mas eu não vou fazer isso sozinha. Vamos integrar governo federal, municípios e governo do Estado. Seguimos com a próxima rodada. Quem faz a pergunta agora é a candidata Marília Reis. A senhora tem 30 segundos para formular a sua pergunta.
Raquel, é muito importante que a gente converse sobre o desenvolvimento de Pernambuco, justamente porque a gente ocupa, infelizmente, um dos primeiros lugares em relação ao desemprego no país. E faz pouco mais de 10 anos que Pernambuco era uma referência no Brasil, tinha taxa de pleno emprego. O que você pretenderia fazer, se por acaso fosse governadora, para recuperar a nossa indústria e o crescimento de Pernambuco? A candidata Raquel Lira tem 1 minuto e 30 para a sua resposta a partir de agora. Pernambuco precisa voltar a crescer. Esses 8 anos do governo Paulo Câmara, que, repito aqui, declarou apoio à candidata Marília Reis e eles querem se manter no poder a qualquer custo, a gente precisa mudar, mas não é mudar no discurso, não é falar de liderança, porque o marqueteiro disse que diga que é líder o tempo inteiro, que o povo vai acabar pensando que você de verdade é trabalhando de verdade. Eu fiz isso em todos os postos que eu ocupei, em Caruaru como prefeita também. Batemos recorde de geração de emprego com carteira assinada dos últimos 20 anos, em dezembro de 21, depois da pandemia. Essa experiência eu vou trazer para Pernambuco. Nós vamos garantir infraestrutura para gerar emprego, rodovias, estruturação e duplicação da BR-232, acesso à água, acesso ao maior programa de qualificação profissional que Pernambuco já viu, seja dentro do ensino médio, aliado ao ensino técnico e profissionalizante, seja nos ensinos de concurso para qualificação profissional para homens e para mulheres. Acesso a crédito desburocratizado para facilitar a vida de quem quer empreender em Pernambuco. Reduzir a carga tributária. O governo Paulo Câmara só chega junto do empreendedor para garantir a aplicação de multa, a cobrança de tributo, sem colocar as pessoas para poder gerar emprego e renda, afugentando as pessoas daqui. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos estar juntos para garantir que Pernambuco possa voltar a crescer sem deixar ninguém para trás, gerando oportunidade para a nossa gente. Agora eu pergunto à senhora o que a senhora pretende fazer, pretenderia, se for candidata a governadora. A candidata Marília Reis tem agora 1 minuto para a réplica. Bem, eu vou ter que dizer novamente, não fui eu que coloquei Paulo Câmara lá, muito pelo contrário. Naquela época, vocês me acompanham, vocês sabem o quanto divergi pela escolha de Paulo Câmara, pelo erro que foi escolher Paulo Câmara, enquanto minha adversária estava lá, dando gás, fazendo toda a campanha do mundo para ele e para Aécio Neves, para que ele chegasse até onde chegou hoje. Mas nós temos muitas responsabilidades. Como deputada federal, participei ativamente da articulação para garantir o ramal que liga Salgueiro a Suape da Transnordestina, que é essencial para o desenvolvimento do nosso estado. E a gente vai em parceria com o presidente Lula, porque não se faz nada sozinho. Em parceria com o presidente Lula, nós vamos reativar todo esse momento que Pernambuco já viveu, momento de pleno emprego, momento de desenvolvimento, de que a indústria dava certo, de que Suape funcionou. E vamos trazer os investimentos necessários para Pernambuco ter emprego e ter... Tempo final. A candidata Raquel Lira tem agora 1 minuto para a tréplica. Para variar, vamos restabelecer a verdade. 70% do povo de Pernambuco em 2014 votou em Paulo Câmara. O indicado do governador Eduardo Campos, na esperança de que a indicação de Eduardo pudesse defender o seu legado de emprego, de um estado que crescia. Aí nós vimos que, olha só, Pernambuco, infelizmente hoje, consegue ver o que foi o desastre do seu mandato e se escorar num apoio político ou num sobrenome. É isso que a candidata Marília Reis tenta fazer. Eu vou dizer que nós vamos garantir a infraestrutura para Pernambuco. Nós vamos fazer o arco metropolitano, concluir rodovias que, infelizmente, o vice dela, secretário Sebastião Oliveira, não conseguiu fazer como secretário de transporte. Garantir água, terminar as adutoras, fazer as barragens da zona da Mata Sul, garantir a redução da carga tributária em Pernambuco, a redução do IPVA, a redução do ICMS, garantindo incentivo para os arranjos produtivos locais, para que cada região possa crescer e as pessoas terem emprego onde vivem. Vamos para a próxima rodada. Terceira pergunta da candidata Raquel Lira. A senhora tem 30 segundos a partir de agora. Candidata, vamos falar um pouco sobre tributos. Pernambuco tem uma das mais altas cargas tributárias do Nordeste brasileiro. Isso tem impedido o nosso estado de voltar a crescer. Hoje, os pernambucanos pagam R$400 a mais por ano do que paga o cearense, sendo que o estado do Ceará está crescendo e Pernambuco está andando para trás. Qual é a sua proposta de redução da carga tributária em Pernambuco? O que afeta a cobrança de imposto, infelizmente, aos mais pobres. A candidata Marília Reis tem agora 1 minuto e 30 para a sua resposta.
A bem da verdade, antes de responder a pergunta da minha adversária, eu acho interessante que ela fala muito sobre nome, como se na família dela não tivesse nenhum político. Eu tenho muito orgulho de ser neta de Arraes, tenho muito orgulho mesmo, aprendi muito com ele. Diferente dela, que o pai era vice-governador quando ela ganhou um mandato de deputada estadual, quando foi para a secretaria e fez aquela gestão desastrosa. Eu cheguei até aqui fazendo enfrentamentos que até hoje nunca me colocaram numa incoerência no lado errado da história. Tenho orgulho muito de ser neta de Arraes e aprendi muito com ele. Sou a neta mais velha de Arraes e estou aqui, inclusive, para continuar o legado que ele nos deixou. Mas nós temos uma proposta que vai diretamente para você. Você que tem sua moto de 160 cilindradas, você não vai mais pagar IPVA no nosso governo. Você que é motorista de aplicativo, vai ter 50% de redução no ICMS para a compra de um veículo novo e 50% de redução no IPVA para sua moto ou para o seu carro. E a gente vai desburocratizar. O Estado de Pernambuco vai deixar de ser fiscalista, penalista, esse Estado que trata aquele que quer investir como inimigo do governo do Estado. Nós vamos fazer Pernambuco ter um ambiente de negócios muito melhor do que é hoje, do que Paulo Câmara, que ela e o pai dela ajudaram a colocar no governo, transformou Pernambuco. A candidata Raquel Lira tem agora 1 minuto para a réplica. Candidata, respeite João Lira. Ele foi 9 meses governador, foi vice-governador de Eduardo e fez um governo super diferenciado em Pernambuco. Agora, isso faz 8 anos. Quem, de fato, tem o apoio de Paulo Câmara hoje é a senhora. Isso a senhora não pode negar. O seu vice foi secretário de transporte de Paulo. André de Paula foi secretário até agorinha, tem gente participando do governo, saiu agora para ser seu candidato a senador. Mas Pernambuco quer saber como a gente vai construir um novo caminho e não dá mais para ser o estado que mais cobra imposto no Nordeste brasileiro. Olha, ela acabou de subir um plano de governo, colocou lá uma proposta, inclusive encabeçada por Miguel Coelho, que foi candidato a governador e agora está junto com a gente, que nós vamos garantir a redução do IPVA em Pernambuco, isenção de ICMS e IPVA para mototaxistas, para motofretistas, para quem tem veículos acima de 10 anos e reduzir a carga tributária para os arranjos produtivos que geram emprego e renda nas diversas regiões do nosso estado. A candidata Marília Reis tem agora 1 minuto para a tréplica. Candidata, Paulo Câmara diz o que ele quiser. O que eu garanto é que eu nunca troquei 5 minutos de conversa com Paulo Câmara, diferente de você, que está aí no Google, um álbum na sua casa, jantando, participando de diversas atividades. Jamais tive nenhuma relação com ele em relação a apoiar ou não. Se for por isso, mais da metade da base de apoio dele está com a senhora, está com você. E diversas pessoas do núcleo duro, secretários dele, estão com você. Agora, eu não escondo meu palanque, não. Você acabou de falar de Miguel Coelho. Miguel Coelho é uma das pessoas fortes de Bolsonaro aqui em Pernambuco. Bolsonaro que vem destruindo o Nordeste, a economia do Nordeste, que vem fazendo o Nordeste viver das migalhas que caem da mesa do Sul e do Sudeste. E você não tem a coragem de se posicionar defendendo o seu povo e esconde quem está no seu palanque, esconde quem é seu presidente, por oportunismo, só para tentar ganhar voto. Tempo final, finalizamos o nosso primeiro bloco. Vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco as candidatas farão perguntas sobre temas sorteados aqui ao vivo. Eleições 2022, o voto é na TV Guararapes Record TV.
Bloco do nosso debate entre as candidatas que disputam o governo de Pernambuco, Marília Reis e Raquel Lira. O debate também está sendo transmitido pelo YouTube da TV Guararapes, Rádio Cidade de Caruaru e Rádio Vila Bela de Serra Talhada. Vamos às regras deste segundo bloco. Neste bloco, candidata pergunta para candidata com temas sorteados ao vivo. A primeira candidata a perguntar será definida em sorteio. Cada candidata pergunta 2 vezes neste bloco. O tempo da pergunta será de 30 segundos. A resposta, 1 minuto e 30. A réplica, 1 minuto. E a tréplica, 1 minuto. Vamos ao sorteio, então, da primeira candidata que começa essa rodada de perguntas. Quem começa perguntando? Candidata Marília Reis. Agora vamos sortear o tema desta primeira pergunta. A candidata Marília Reis faz a pergunta com o tema turismo. Candidata, a senhora tem 30 segundos para formular a sua pergunta, a partir de agora. Raquel, quais são suas propostas para melhorar o ambiente de turismo aqui em Pernambuco? A candidata Raquel Lira tem 1 minuto e 30 para a sua resposta, a partir de agora. O turismo é uma grande oportunidade desperdiçada em Pernambuco. Olha só, quando somos campeões de desemprego, o turismo poderia estar gerando emprego e renda para a nossa gente. Mas, infelizmente, não foi visto como eixo estratégico de desenvolvimento durante o governo Paulo Câmara. O que a gente vai fazer é garantir um olhar para que o turismo de Pernambuco possa voltar a gerar emprego e renda para o nosso povo. Eu quero falar com você dali de Itamaracá, de Igaraçu, de Ipojuca, mas quero falar também que você que mora no sertão pernambucano, no Vale do Catimbau, lá em Exu, perto do Parque Asa Branca, na terra de Luiz Gonzaga. Nós vamos investir no turismo. De cada 10 empregos gerados no mundo, 1 é na área do turismo. Agora, um Estado não pode ser bom para o turista e não ser bom para o seu povo. Então precisa de infraestrutura, de estrada, de água e de saneamento, de acesso à qualificação profissional para que os jovens possam estar qualificados para ingressar no mercado de trabalho do turismo. Em Caruaru, a gente conseguiu mais de 40 milhões de reais para a requalificação dos patrimônios turísticos do nosso município. Desde a mata da nossa reserva de área ambiental, a passar pela estação ferroviária, o centro da cidade, a feira de Caruaru, o Monte Bom Jesus, tudo requalificado, em processo de requalificação, o polo gastronômico da feira, gerando emprego e renda para a nossa gente. É com essa experiência que eu quero fazer isso em Pernambuco também. A candidata Marília Reis tem agora 1 minuto para a réplica. No nosso governo, Pernambuco vai ser referência para o turismo no mundo, não é só no Brasil, não. Nós vamos atrair turistas do mundo inteiro. Primeiro, melhorando a infraestrutura, porque turista não vem de fora passar perrengue quando está de férias. Vamos melhorar a infraestrutura das estradas, dos aeroportos, qualificar nossa população para receber bem esses turistas. E o setor que mais gera emprego no mundo, sem dúvida, é o turismo, mas também comércio e serviços, que está interligado. A indústria do turismo, a chamada indústria do turismo, tem tudo a ver com diversos outros setores. E para isso nós vamos preparar a nossa população. Vamos investir em vender Pernambuco, vender o que nós temos em Pernambuco para fora. Investir no litoral norte, que tem sido esquecido nos últimos tempos, e fazer o pernambucano conhecer o interior de Pernambuco, conhecer Pernambuco. Quando a gente conhece Pernambuco, não dá para deixar de se apaixonar por Pernambuco. E é por isso, por conhecer Pernambuco, que eu tenho certeza do potencial que nós temos. A candidata Raquel Lira tem 1 minuto para a tréplica. No nosso governo, o turismo será tratado como agente estratégico de desenvolvimento para Pernambuco. Há países no mundo que conseguem sobreviver exclusivamente da economia do turismo. Pernambuco tem um grande potencial, tem tudo que todo mundo quer. Tem sol, tem mar, tem belezas naturais, tem riqueza cultural e a história do Brasil passa por aqui. Agora, para gerar emprego e renda, para fazer o turismo de fato funcionar, não adianta a gente ter o aeroporto agora impedido de receber Boeings, o aeroporto de Fernando de Noronha, que era cuidado há pouco tempo atrás pelo
vice-governador, candidato de Marília Reis. A gente precisa investir de verdade, não no discurso, na estrutura aeroportuária, garantir investimento na nossa rede de rodovias, para que as pessoas possam ter o direito de ir e vir, garantir segurança pública, para que as pessoas que estejam, por exemplo, lá no litoral sul, não fiquem sitiadas, como aconteceu há pouco tempo atrás. Vamos mudar essa história e garantir que Pernambuco invista no turismo. Tempo final, agora a candidata Raquel Lira é quem vai fazer a pergunta. Eu vou sortear o tema. O tema sorteado é mobilidade urbana. A candidata Raquel Lira tem 30 segundos para formular a sua pergunta a partir de agora. Se a gente olha para a região metropolitana do Recife e conversa com cada um que está aí em casa, nos ouvindo ou no trabalho, o maior desafio que ele tem, um dos grandes aqui, é ter o direito de ir e vir. É sair de casa, chegar no trabalho, voltar do trabalho e ir para casa. Candidata, qual é a sua proposta para estruturar o sistema de mobilidade urbana em Pernambuco, especialmente na região metropolitana do Recife? A candidata Marília Reis tem agora 1 minuto e 30 para a sua resposta. Conheço bem os problemas que os recifenses e quem vive na região metropolitana do Recife, de uma maneira geral, vive. Isso afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas, o custo do empregador ao pagar uma das passagens mais caras do Brasil. E nós temos uma grande proposta, que é algo que eu defendo há muitos anos, o bilhete único, em que o trabalhador vai pagar mais barato uma só passagem, sem passar pelo suplício de estar tendo que ir à terminal de integração, de passar 2, 3 horas para chegar até seu local de trabalho. Nós vamos investir no transporte coletivo, mas principalmente vamos moralizar a concessão do transporte coletivo. Vamos fazer uma licitação decente e vai ser colocado esse serviço a serviço do trabalhador, do usuário e não do empresário que ganha muito dinheiro às custas do governo do estado. Nós vamos também, sem dúvida alguma, fazer grandes obras de mobilidade como o Arco Metropolitano, que vai facilitar e vai ser importantíssimo para o desenvolvimento, mas também vai facilitar a mobilidade aqui na região metropolitana. Mas também vamos precisar do presidente Lula, que gosta de Pernambuco, que investe em Pernambuco para requalificar o metrô. Não dá para fazer nada disso sozinho. A gente tem que ter parceria, mas parceria com quem gosta do Nordeste, com quem gosta de Pernambuco, com quem quer ver Pernambuco se desenvolver. E por isso que eu estou com o presidente Lula para a presidência da República. A candidata Raquel Lira tem agora 1 minuto para a réplica. Irei ser a governadora que vai liderar o novo Pacto Metropolitano, reunir a todos os prefeitos. Não tem uma cidade boa aqui na região metropolitana se a vizinha não estiver bem. A briga sobre habitação, sobre construção de drenagem, macrodrenagem, sobre mobilidade, ela precisa ser transformada em união de propósito. E é assim que a gente quer fazer, construir projetos estruturadores para a região metropolitana do Recife e fazê-la tirar de ser um dos piores trânsitos do mundo para garantir que as pessoas possam ter o direito de ir e vir para sua casa com tranquilidade. Liderarei a questão do metrô. Eu vou diretamente ao presidente da República e vou perguntar o quanto vai investir, como será a expansão. E se não quiserem fazer, eu trago para cá. A gente cuida do metrô aqui, mas o que não dá mais é para a gente assistir esse jogo que está acontecendo o tempo inteiro de quem não assume a responsabilidade para resolver a tarifa única, o bilhete único, a reforma dos terminais integrados e garantir que as pessoas possam viver aqui com felicidade. É isso que todo mundo sonha. A candidata Marília Reis tem agora 1 minuto para a tréplica. Raquel Lira é a representante dos empresários de empresa de ônibus. A família dela é dona de empresa de ônibus. Ela própria já foi sócia de empresa de ônibus. Em Caruaru se paga uma passagem de ônibus mais cara do que no Recife. E aqueles mais pobres que deveriam ser mais beneficiados pagam a passagem ainda mais cara. É de R$ 4,50 a R$ 7,50 a passagem lá em Caruaru. Não tem como ser tudo isso e dizer que vai melhorar a vida aqui do Recife. E sobre fazer metrô sozinha, ela sabe que não dá.
Não dá para chegar e mentir para a população e dizer que vai resolver sozinha, o que não dá para resolver. Só se resolve com parceria. Ela mesma já colocou a culpa em Eduardo Campos, porque a fábrica Tacaruna não saiu do lugar, já colocou a culpa em Ana Célia, depois em Alberto Vinícius, por causa da tragédia da Funase. Coloca a culpa nos outros. Por quê? Porque não se faz nada sozinho. A gente vai ter parceria, mas é parceria com um presidente que vai se preocupar com Pernambuco e vai investir no metrô de Pernambuco junto conosco. Vamos para mais uma rodada de sorteios. Quem faz a pergunta agora é a candidata Marília Arraes. O tema sorteado: saúde. Candidata Marília Arraes, a senhora tem 30 segundos para fazer a sua pergunta a partir de agora. Raquel, quais são as suas principais propostas para a saúde em Pernambuco? A candidata Raquel Lira tem 1 minuto e 30 para a sua resposta. A saúde em Pernambuco é uma das principais preocupações da nossa gente. Mais de 90% do povo de Pernambuco, homens e mulheres que estão agora nos assistindo, precisam do sistema público de saúde para ter acesso àquilo que é mais básico e fica pedindo favor para que isso possa acontecer. Nós vamos reestruturar a saúde pública no nosso estado, vamos requalificar os hospitais da rede própria, mas a gente vai descentralizar e desconcentrar o atendimento, garantindo que as pessoas possam ter acesso à saúde perto da sua casa. Nós vamos concluir obras inacabadas. O Hospital da Mulher, que fica em Caruaru e pode atender ali a uma população de 2 milhões de pessoas. O Hospital Eduardo Campos, lá em Serra Talhada, também uma obra inacabada do governador Paulo Câmara, que apoia a candidata para tentar se manter no poder. A gente vai concluir essa obra. Vamos construir o Hospital do Câncer do Sertão, tirar do papel o sonho de construir o Hospital Mestre Dominguinhos, fazer um grande mutirão a partir do dia 1º de janeiro de 2023, para garantir zerar as filas de exame e cirurgia. Mais de 50 mil pessoas hoje estão nas filas de exame e de cirurgia em Pernambuco. Eu fiz isso como prefeito em Caruaru. A gente construiu uma maternidade nova. Nós vamos construir 5 grandes novas maternidades em Pernambuco. Agora, candidata, eu quero saber qual sua proposta para a reestruturação da saúde pública no nosso estado. E se a senhora vai construir as maternidades que nosso povo tanto precisa. A candidata Marília Arraes tem agora 1 minuto para a réplica. Não somente vamos reestruturar todos os equipamentos de saúde de Pernambuco, os 33 hospitais estaduais com o programa Restaurar, mas também vamos ter as casas da mulher pernambucana. Serão 13 casas da mulher pernambucana no interior do estado e lá as mulheres vão ter acesso a exames dato foi entregar quando estava prestes a renunciar. Esse dinheiro veio de emenda parlamentar de Volney Queiroz e agora diz que vai conseguir fazer tudo isso. Não se faz assim, não se brinca com a esperança das pessoas, Raquel. Para se tirar do papel precisa ter articulação, precisa ter parceria e foco no que se deve resolver. Tempo final, a candidata Raquel Lira tem agora 1 minuto para a tréplica. Você vê como ela fala do nosso trabalho. Isso é de quem nunca tirou um projeto do papel. Olha, não tinha dinheiro em caixa. O projeto da maternidade foi feito por mim. Mas veja só, a maternidade Santa dos Pobres, o mais importante em Caruaru é que ela atende 450 pessoas e dá dignidade para a mãe que vai ter o seu bebê, poder ter a porta de entrada da cidadania e ao bebê também. Ela não falou sobre a construção de maternidades. Eu vou construir 5 grandes novas maternidades, cada uma com 100 leitos. A maternidade de Caruaru custou 22 milhões. Cada uma dessas maternidades a gente enxerga que pode custar algo em torno de 40 milhões. Maternidades de 100 leitos cada uma delas. A gente vai fazer isso porque eu vi em Pernambuco todinho que as mulheres não têm mais o direito de saber onde seu filho vai nascer. E olha, não tem angústia de quem sai lá de Exu para vir-se embora aqui para o Recife, parando de cidade em cidade, pedindo pelo amor de Deus para poder ter o seu bebê. Comigo, essa história vai ser diferente. A gente vai construir as maternidades e garantir o direito de nascer com dignidade em Pernambuco. Vamos para o próximo sorteio. Quem faz a pergunta desta vez é Raquel Lira. Vamos sortear aqui. Tema sorteado: segurança pública. A candidata Raquel Lira tem 30 segundos para fazer a sua pergunta a partir de agora. O tema segurança pública voltou a preocupar de fato os homens e mulheres que vivem em Pernambuco. E o pior, as maiores vítimas são jovens que moram nas periferias das nossas cidades.
eu quero saber, candidata, como a senhora de fato vai tirar do papel aquilo que a senhora colocou, falando de centros comunitários e tudo mais, com a experiência que a senhora tem. A candidata Marília Reis tem 1 minuto e 30 para a sua resposta. Raquel, você fala sobre experiência com arrogância muito grande. Eu quero deixar claro que, inclusive, a faculdade em que nós estudamos é a mesma, a melhor universidade do estado. Estudamos o mesmo curso. A diferença é que você optou por fazer concurso. Eu fui estudar fora do país, fiz minha pós-graduação e entrei na política. Com muito orgulho, fui vereadora do Recife. E foi onde eu mais aprendi, foi ao lado do povo, ao lado de quem mais precisa. Essa é a experiência que a gente precisa no momento. Experiência para liderar, experiência para unir, humildade para buscar ajuda quando se precisa, humildade para reconhecer que não se faz nada sozinho. E vamos tirar do papel, sim, nosso projeto de levar a polícia para perto do cidadão e da cidadã, integrar a polícia, as polícias com a Guarda Civil Municipal dos municípios, equipar melhor as guardas municipais, com parceria, respeitando, ouvindo os prefeitos, ouvindo as pessoas, fazendo a Ronda Maria da Penha, diminuindo o número de feminicídios diferente do que aconteceu em Caruaru em relação à violência contra a mulher. Nós vamos fazer sim, porque nós temos articulação suficiente. Sou deputada federal e não sou qualquer deputada federal, não. Sou uma deputada federal que aprovou um projeto, tem uma lei de minha autoria já no primeiro mandato, fui da mesa diretora, tenho articulação no Brasil inteiro. Então, a segurança em Pernambuco vai mudar. Nós vamos combater o crime organizado e mudar a situação terrível que os pernambucanos vivem hoje. A candidata Raquel Lira tem agora 1 minuto para a réplica. Nós lideramos em Caruaru um projeto chamado Juntos pela Segurança. Ali, todos integrados, a cidade inteira envolvida, nós trabalhamos com 2 frentes, a repressão qualificada e a prevenção social. Um não funciona sem o outro, porque a gente precisa quebrar o ciclo de violência. É essa experiência que nós vamos trazer para Pernambuco. Eu fui delegada da Polícia Federal, prefeita de Caruaru por 2 vezes, que tirou Caruaru do mapa da criminalidade no Brasil, reconhecido internacionalmente e nacionalmente também. O Juntos pela Segurança vai alinhar a todos. Todas as tropas de polícia serão fortalecidas, qualificadas. Vamos fazer concurso periódico para o recompletamento das tropas. Vamos garantir um investimento em polícia científica, concluir os complexos de polícia científica em Caruaru, fazer funcionar em Serra Talhada, em Oricuri. A gente vai garantir que a Polícia Militar possa ter os seus quartéis requalificados. Quem veste como a farda como segunda pele vai ter uma governadora junto de você para poder garantir mais segurança para a nossa gente. A candidata Marília Reis tem agora 1 minuto para a tréplica. Raquel me fez uma pergunta direcionada à questão do jovem. E não é por acaso. Ela, quando foi secretária da Infância e Juventude, a FUNASE, que é aquela antiga FEBEM, o lugar onde os jovens deviam estar lá aprendendo a serem ressocializados, né, para serem entregues melhor para a sociedade, aqueles jovens foram massacrados, torturados, muitos deles mortos. Dona Erismar entregou seu filho, ela, uma mulher evangélica, crente, pegou seu filho que estava fugido e levou para a FUNASE, para tentar que ele fosse ressocializado ali, fosse reeducado ali. E recebeu seu filho esquartejado, morto. E não recebeu nenhuma assistência da secretaria. Raquel Lira botou a culpa em muita gente de tudo isso acontecer. O que eu sei é que até a ONU entrou no processo para tentar intermediar o terror que ela implementou como secretária da Infância e Juventude. Esse terror não pode voltar a Pernambuco. Nós vamos para um rápido intervalo. No terceiro bloco, mais um confronto direto entre as candidatas. Aguarde só um instante. Eleições 2022. O voto é na TV Guararapes, Record TV.
Estamos de volta com o debate do segundo turno entre as candidatas Marília Reis e Raquel Lira, que disputam o governo de Pernambuco. Lembrando que este debate conta com recursos de audiodescrição e tradução simultânea em Libras. O debate também está sendo transmitido pelo YouTube da TV Guararapes, pela Rádio Cidade de Caruaru e pela Rádio Vila Bela de Serra Talhada. No bloco anterior, a candidata Raquel Lira pediu direito de resposta a um comentário feito pela candidata Marília Reis em relação à Funase, responsabilizando a candidata Raquel Lira pela morte de um jovem. Raquel Lira terá 30 segundos para o direito de resposta. É lamentável que a candidata Marília Reis utilize a dor de uma mãe nesse jogo que ela faz de um vale-tudo eleitoral para tentar vencer as eleições. Isso parece desespero. Olha só, eu fui secretária de Criança e Juventude. Nunca consegui indicar o presidente da Funase, que era uma indicação política feita pelo governador Eduardo Campos. O fato é que pedi demissão porque não consegui mudar o presidente da Funase. Na morte dessa criança, desse adolescente, eu estava de licença maternidade. Postura responsável é necessária para ser governadora de Pernambuco. Agora vamos às regras para este terceiro bloco. Neste bloco, candidata pergunta para candidata com tema livre. A primeira candidata a perguntar será definida em sorteio ao vivo. Cada candidata irá perguntar 3 vezes neste bloco. O tempo da pergunta será de 30 segundos. A resposta, 1 minuto e 30. A réplica, 1 minuto. E a tréplica, 1 minuto. Vamos ao sorteio da primeira candidata, que começa essa rodada de perguntas. A candidata Marília Reis começa perguntando. Candidata, a senhora tem 30 segundos para a sua pergunta, a partir de agora. Raquel, na política e, consequentemente, na eleição, é muito importante que se tenha transparência. E transparência começa com os nossos posicionamentos políticos. E agora nós estamos vivendo uma eleição importantíssima para a nossa geração, talvez a mais importante da história recente do Brasil. Por que você tem vergonha de admitir que vota em Bolsonaro ou que vota em Lula? A candidata Raquel Lira tem 1 minuto e 30 para a sua resposta, a partir de agora. É impressionante como a candidata fica o tempo inteiro tentando induzir a erro o eleitor, cidadão e cidadã pernambucana. Ela já perdeu 11 ações contra mim por fake news promulgadas pela campanha dela. O fato é que o pernambucano quer saber como é que a governadora vai conseguir, a partir de 1º de janeiro de 2023, levar Pernambuco por um novo caminho. E ele certamente não será a candidata. O novo caminho liderado por alguém que é aliada do governador Paulo Câmara, a quem ele declarou o voto, querendo manter o mesmo grupo, inclusive familiar, no poder. Esse jogo, Pernambuco não engole mais. Eu serei a candidata e, por isso, eu tive uma candidata a presidente no primeiro turno. Votei em Simone Tebet. O povo brasileiro escolheu levar outras 2 candidatas e eu decidi não declarar o meu voto, não fazer campanha para nenhum candidato. Eu, a partir de janeiro de 2023, estarei com o presidente da República eleito pelo povo brasileiro para tratar dos interesses de Pernambuco, para garantir que o nosso Estado possa, de fato, voltar a crescer. Agora lhe digo que não adianta somente a gente ter pontes construídas com o presidente da República. Precisa ter uma governadora que tenha capacidade de união e de transformação. E não alguém que levante muros, alguém que brigue com todo mundo, como a candidata Marília costuma fazer. Então, peço a você uma reflexão sobre esse momento. Tempo final. A candidata Marília Reis tem agora 1 minuto para a réplica. Não, Raquel, não é isso que está em jogo. O que está em jogo é a fome ou a comida no prato. É a violência, é a barbárie contra a civilização. É a eleição mais importante da nossa história. Ninguém faz nada sozinho. E eu não brigo com todo mundo. Quem é conhecida por não ter diálogo, desde Câmara de Vereadores, a empresariado, a classe política, é você. Eu não. Eu sou uma pessoa do diálogo. Eu sou uma parlamentar que fui desde vice-líder do meu partido na Câmara Federal, a líder da oposição aqui na Câmara do Recife e sempre
Tratei e fui tratada com respeito, mas sempre tive lado, sempre tive posição política. É o que precisa ter uma governadora de Pernambuco. Trânsito, mais lado, respeitabilidade e apoiar quem de verdade respeita o nosso povo, o povo do Nordeste, o povo de Pernambuco. Tem que ter coragem para assumir suas posições. A candidata Raquel Lira tem 1 minuto para a tréplica. A candidata brigou com o Eduardo Campos, brigou com o PSB, foi para o PT, brigou com o PT, porque se aliou no Congresso Nacional a Arthur Lira para assumir um cargo na Câmara por vale tudo eleitoral, saiu do PT, foi para o Solidariedade, tem palavras muito fortes dos seus contra ela. O fato é que Pernambuco precisa de união, de alguém que seja capaz de liderar o processo de transformação. A próxima governadora de Pernambuco será aquela que conseguir fazer de Pernambuco um Pernambuco melhor. Eu tenho um lado sim, o meu lado é o lado da democracia, é o lado do povo de Pernambuco, é o lado da governadora que vai lutar pela saúde, pela educação, pela infraestrutura, pelo acesso à água, para cuidar das pessoas mais vulneráveis. É assim que a gente vai transformar Pernambuco, não com discurso, não querendo se escorar no candidato a presidente da República. Paulo Câmara passou por 3 presidentes da República, não foi capaz de resolver os problemas de Pernambuco. Eu quero ser a governadora que vai estar junto da nossa gente e transformar... Tempo final. Agora a candidata Raquel Lira faz a pergunta para a candidata Marília Reis. A senhora tem 30 segundos a partir de agora. Candidata Marília, o déficit habitacional em Pernambuco é de cerca de 300 mil moradias. Existem muitas áreas de risco no nosso estado, na região metropolitana do Recife, sobretudo. E, infelizmente, este ano, mais um capítulo triste da nossa história, de pessoas que perderam as suas vidas pela falta de investimento em habitação. Qual a sua proposta para a habitação em Pernambuco e para a eliminação das áreas de risco? A candidata Marília Reis tem 1 minuto e 30 para a sua resposta. A habitação sempre foi uma prioridade em toda a minha vida pública. A Reis foi um dos governadores que mais conseguiu entregar casas para as pessoas. Provavelmente você que está me assistindo agora conhece alguém que teve sua casa própria, teve seu terreno na época dos governos Reis. Aprendi isso desde muito cedo, que casa é dignidade. Por isso, no meu programa de governo, nós temos garantido que vamos investir no mínimo 1% da receita corrente líquida, que é mais de 350 milhões de reais, em habitação. E nós temos isso como uma prioridade, mas a consciência de que não se faz isso sozinho. Não dá para chegar e dizer que vai resolver sozinho o problema da habitação, porque o que eu proponho, Raquel, o que você propõe, o Estado não tem orçamento sozinho para fazer. Não dá para fazer isso com um presidente que desmontou Minha Casa Minha Vida, que não prioriza os pobres, que não prioriza quem mais precisa, a dignidade das pessoas. É preciso ter parceria com o governo federal. A questão dos morros, nós vamos sim ter atenção, mas em parceria com os municípios também. Não adianta dizer que o Estado vai resolver sozinho. Muito da infraestrutura depende da atuação municipal, mas nós vamos atuar fortemente, principalmente nas áreas limítrofes em que há conflito de qual cidade deve cuidar de qual área. Vamos ter projeto para o futuro, um planejamento metropolitano e também combater as enchentes da Mata Sul, construindo as 4 barragens. A candidata Raquel Lira tem 1 minuto para a réplica, a partir de agora. Nós vamos construir pelo menos 50 mil moradias para atender as pessoas que moram em área de risco, especialmente na região metropolitana do Recife. Olha, o que aconteceu durante este ano não foi um acidente, foi uma tragédia anunciada. Não há investimento, quer pela Prefeitura do Recife, quer pela Prefeitura de Jaboatão, quer pelo governo do Estado de Pernambuco em moradia. O discurso é muito bonito de se ver. O difícil é fazer isso virar realidade na prática. Como prefeita de Caruaru, entreguei mais de 4.500 moradias para quem mora na cidade e para quem mora na zona rural. Garantimos um lar novo e digno para mais de 20 mil pessoas. É possível fazer isso em Pernambuco, com capacidade de liderança. Para quem mora nas áreas de risco, nós vamos chegar junto com as prefeituras, mas junto, sobretudo, do nosso povo, garantindo obras de drenagem que há muitos anos não são feitas no nosso estado. E assim, a gente muda a realidade e garante às pessoas segurança, saúde e cidadania. A candidata Marília Reis tem agora 1 minuto para a tréplica. As 4.500 moradias que ela diz que entregou não foram feitas exclusivamente sozinha
pela Prefeitura de Caruaru. Foi um programa do governo federal chamado Minha Casa Minha Vida Rural, que inclusive aquelas pessoas ficaram lá muito tempo abandonadas, sem transporte, sem infraestrutura, porque a Prefeitura não fez a parte dela. Ou seja, Raquel, você sabe que é preciso ter parceria. Não se faz nada disso sozinha. Para entregar 50 mil moradias, você não consegue fazer sozinho com o orçamento do Estado, mas também não vai conseguir com o seu candidato a presidente, Bolsonaro. Só com o presidente Lula, que prioriza não somente a habitação, mas que prioriza a valorização de um setor que gera muito emprego, que é a construção civil, que foi destruído nos últimos anos, com Michel Temer, que você ajudou a colocar lá ao retirar a presidenta Dilma, e com Bolsonaro, que hoje todo o time dele está com você. Com o presidente Lula, a gente vai trabalhar para, ao longo dos anos, acabar com o déficit habitacional em Pernambuco. Vamos para a próxima rodada. Agora quem faz a pergunta é a candidata Marília Reis. A senhora tem 30 segundos para formular a sua pergunta a partir de agora. Raquel, eu gostaria de saber quais são os seus projetos para o combate à violência contra a mulher. A candidata Raquel Lira tem 1 minuto e 30 para a sua resposta, a partir de agora. Ela falou da presidente Dilma agora, mas se negou a recebê-la e ela parece que está chateada com a senhora. As pessoas do Partido dos Trabalhadores também, candidata. A senhora fala muito, faz muito discurso, mas na hora de fazer gesto, a senhora faz muito pouco. Por exemplo, para as habitações ou para as encostas e muros e morros do Recife, a senhora nunca destinou R$1 de emenda parlamentar, dos mais de 13 milhões de reais que a senhora tem acesso para fazer a indicação para os municípios, a senhora nunca colocou esse dinheiro para garantir mais cidadania para quem vive nos morros da região metropolitana do Recife. Essa é a diferença entre quem faz discurso e quem faz prática. Olha, queria que você visitasse uma casa de taipa trocada por casa de alvenaria. Conversasse com uma família que a gente demoliu a casa de taipa para trocar por casa de alvenaria. Conheça Caruaru melhor. Sobre violência contra a mulher, transformamos uma secretaria que só tinha um nome em secretaria com orçamento. Garantimos a Patrulha Maria da Penha. Garantimos equipe multidisciplinar para acolher as mulheres vítimas de violência e quebrar o ciclo de violência. Garantimos qualificação profissional para essas mulheres e, por lei, matrícula rápida em qualquer escola do município para onde essa mãe precisasse se mudar. É assim que a gente quer fazer em Pernambuco. Abrir as delegacias 24 horas por dia, 7 dias por semana. Dobrar a quantidade de delegacias da mulher que estão hoje em funcionamento em Pernambuco, que só são 13. A gente vai garantir 26 e reduzir a criminalidade contra a mulher em Pernambuco. A candidata Marília Reis tem agora 1 minuto para a réplica. Raquel gastou 1 minuto do tempo dela para falar de fofoca, dizer que a presidenta Dilma está com raiva de mim, fulano e beltrano. Quem defende a presidenta Dilma aqui sou eu. Jamais me negaria a recebê-la. Jamais me negaria a receber qualquer um que defenda a democracia, porque esse é o meu lado. E é o lado que defende os que mais precisam, diferente de Raquel, que está do lado de quem acabou com a aposentadoria dos mais pobres, que está do lado de quem acabou com os direitos daqueles que mais precisam, dos trabalhadores. Esse é o lado dela. O meu lado é o lado de Arraes, é o lado de Lula, é o lado do povo. Ela não respondeu direito à pergunta porque, em Caruaru, os índices de violência contra a mulher aumentaram muito durante a sua gestão. Foram mais de 11 mil mulheres que tiveram suas integridades físicas, mentais, psicológicas atingidas naquela época, sem nenhuma ação para isso. Mas a gente vai fazer diferente. Convido vocês a olharem nas nossas redes sociais todo o nosso projeto para a diminuição da violência contra a mulher e feminicídio em Pernambuco. Tempo final, a candidata Raquel Lira tem 1 minuto para a tréplica. Ela não fala sobre nada, critica o nosso trabalho, não mostra as realizações que fez nos mandatos que teve como vereadora, como deputada federal, para combater a criminalidade contra a mulher. Você sabe, você que mora em Caruaru, sabe que nós temos o Centro de Referência Maria Bonita, que tem equipe multidisciplinar. Nós vamos garantir isso funcionando em Pernambuco todinho, garantindo assistente social, psicólogo, qualificando toda a rede para identificar de maneira precoce a violência contra a mulher. A rede de saúde municipal,
as escolas, as áreas de assistência social, para que todos juntos, de maneira integrada, possamos combater de maneira sistemática o feminicídio e a violência e lesão corporal em Pernambuco. Garantir o funcionamento das delegacias da mulher, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Garantir que essa mulher possa ter o ciclo de saída da violência. Isso a gente faz com qualificação profissional, com apoio ao empreendedorismo, com um lar novo para que ela possa viver. Foi assim que a gente fez em Caruaru. É assim que eu quero fazer em Pernambuco também. Seguimos para a próxima rodada. Quem faz a pergunta agora é a candidata Raquel Lira. Candidata, a senhora tem 30 segundos. Vamos falar sobre estradas. As estradas de Pernambuco estão em péssimas condições. A Confederação Nacional de Transporte indica que os 5.000 quilômetros de estradas pavimentadas que nós temos, 70% ou estão em estado irregular ou em estado muito ruim. O secretário Sebastião Oliveira, que foi secretário de Transporte de Paulo Câmara, hoje é o vice da candidata Marília Reis. Marília, como a população pode entender que é mudança que você vai conseguir cuidar das rodovias do nosso estado de Pernambuco? A candidata Marília Reis tem agora 1 minuto e 30 para a sua resposta. Pessoal, eu acho Raquel tão repetitiva. Ela repete Paulo Câmara tantas vezes, quando ela que ajudou a colocar Paulo Câmara lá. De Sebastião, que está aqui inclusive com a gente, ela já falou umas 3 ou 4 vezes nesse debate. Sebastião foi secretário de Paulo Câmara na mesma época que ela estava lá com Paulo Câmara apoiando ele, participando dessa gestão desastrosa que ajudou a colocar ele lá e que desde o começo eu enxerguei que não ia dar certo. No nosso governo, a gente vai investir na manutenção das estradas. Nós vamos ter, no mínimo, 10% da receita corrente líquida para investir nas estradas, assim como se faz no Ceará, na Bahia, até no Piauí, que se investe mais de 10% da receita corrente líquida nessa área de infraestrutura. Nós vamos ter parcerias com o governo federal para, por exemplo, duplicar a 423, a BR-423, que leva a Garanhuns, a cidade do presidente Lula. Nós vamos ter o projeto executivo da duplicação da 232 até Salgueiro e vamos fazer por etapas em parceria com o presidente Lula também. Vamos destravar o arco metropolitano respeitando o meio ambiente, mas já destravando a parte que pode ser feita e que não vai prejudicar o nosso meio ambiente. Nós temos muito a fazer por Pernambuco e vamos fazer diferente, porque a mudança que Pernambuco quer não é a mudança aliada à velha política com nome novo. A mudança que Pernambuco quer é alinhada com o presidente Lula. A candidata Raquel Lira tem agora 1 minuto para a réplica. O governo Paulo Câmara foi um desastre na gestão das estradas de Pernambuco. A gente vai fazer o programa Pernambuco no caminho certo. A candidata fala de investimento de 10% da receita corrente líquida. Pernambuco tem investido menos de 2%. Em Caruaru, eu saí de 3% de investimento até 13%. São nomes difíceis para quem não entende de orçamento público, mas para você que está em casa, a minha garantia é de que nós vamos garantir investimento em requalificação da nossa malha viária. Vamos começar pela BR-232. Vamos trabalhar para a duplicação da BR-232. Num primeiro momento, até Arco Verde. Em seguida, até Serra Talhada. A gente vai concluir obras paralisadas, como a duplicação da BR-104 até a Paraíba. A gente vai fazer as conexões importantes, por exemplo, do Cabo de Santo Agostinho até Suape, com a PE-33. Porque está se negando direito de um lado e de outro. Nem o direito de ir e vir, nem o direito dos meninos estudar no Instituto Técnico Federal. A senhora não respondeu. Como vai mudar, tendo o secretário de Transporte de Paulo? A candidata Marília Reis tem agora 1 minuto para a tréplica. Faz tantos anos que Sebastião foi secretário de Paulo Câmara, Raquel. Você que tem que assumir que você ajudou a colocar Paulo Câmara lá. Eu nunca estive com Paulo Câmara. Meu projeto é de oposição. Pernambuco sabe disso. Pernambuco sabe o quanto eu combati esse projeto que só fez trazer atraso para Pernambuco. E sabe uma das grandes razões por isso tudo ter acontecido? Porque é um governador que não é líder. Um governador que nunca teve lado, posicionamento político, passou até agora ao lado do presidente Lula. Nós vamos fazer porque nós temos foco em mudar Pernambuco, mas mudar cuidando dos mais pobres, dos que mais precisam. O seu lado, você, sua vida, sua trajetória mostra que você nunca se preocupou com quem mais precisa, não. A gente está aqui no time, que é o time do presidente Lula, o time de quem cuida de verdade do povo pobre de Pernambuco.
Seguimos para a próxima rodada. Quem faz a pergunta agora é a candidata Marília Reis. A senhora tem 30 segundos para fazer a sua pergunta a partir de agora. Raquel, nós sabemos que no interior do estado há bastante peculiaridades em relação ao transporte. Eu queria saber qual vai ser sua atitude em relação às Toyotas, por exemplo, que são um meio de transporte importantíssimo para quem mora na zona rural e precisa se deslocar até a cidade. A candidata Raquel Lira tem 1 minuto e 30 para a sua resposta a partir de agora. O transporte público é primordial para garantir às pessoas o direito de ir e vir. Grande parte delas no interior do nosso estado e aqui na região metropolitana também. Olha só, gente, Marília vai dizer aqui que eu não tenho diálogo com os toyoteiros e que é uma classe importante para o desenvolvimento do interior de Pernambuco. Você que mora na cidade de Caruaru, que é toyoteiro, que mora ali nos arredores, sabe muito bem como é que eu trato as pessoas. Como eu trato as pessoas que têm uma Toyota para sustentar a sua família. A gente em Caruaru, inclusive, regulamentou por lei a possibilidade de utilizar a Toyota como transporte escolar. Porque grande parte da zona rural do nosso município, são 900 km² de área, só tem acesso via Toyota. Os ônibus não conseguem chegar. E é assim que a gente vai fazer em Pernambuco também. Trabalhar com muito diálogo, garantir integração de transportes e de sistema de transporte, para permitir que as pessoas possam viver do seu próprio trabalho. O direito a andar de ônibus, o direito a andar de Toyota, o direito a andar de mototáxi, inclusive com a isenção de ICMS e de IPVA para os mototaxistas. É um compromisso nosso. Quem é mototaxista, que trabalha em Caruaru, também sabe de como eu trato as pessoas. E olha, Marília, não é você que vai dizer como o povo de Caruaru me enxerga. É esse próprio povo que vai dizer como é que eu enxergo ele. E as pessoas da região também. Agora, quem lhe conhece de perto não vota contigo. Você foi terceira colocada nas eleições no Recife. O que aconteceu? Tempo final. Candidata Marília Reis tem 1 minuto para a réplica. Ela sabe tanto o que fez com os toyoteiros que já foi falando na sua própria resposta o que ela nem sabia que eu ia falar. Eu ia aqui apresentar a minha proposta, Raquel, mas você já disse que não gosta de toyoteiro, você já deixou bem claro que não gosta dos toyoteiros, os toyoteiros não gostam de você, que você proibiu os toyoteiros de andarem na cidade. Foi isso que aconteceu. Eu ia falar da minha proposta, que nós vamos isentar de IPVA as Toyotas, vamos isentar de IPVA as motos até 1.600 cilindradas, vamos facilitar a vida de quem é motorista de aplicativo, reduzindo o ICMS pela metade e o IPVA pela metade. Mas você já se adiantou e falou das dificuldades que tem, toda essa dificuldade de diálogo. Você fala aí do Recife, de votação por cidade. A gente foi vitoriosa em Pernambuco. Eu ganhei a eleição no estado de Pernambuco no primeiro turno. E olhe, 270 mil pessoas votaram no 13, votaram errado, iam votar em mim. Então, não tem por que essa... Tempo final. A candidata Raquel Lira tem 1 minuto para a tréplica. Olha, eu acho que vale a pena confirmar, mas eu acho que até as Toyotas já são isentas de IPVA, ainda lá atrás, na época do governo Eduardo Campos. Mas vamos falar de uma coisa, minha gente. Vamos falar sobre a necessidade de a gente requalificar o transporte e as estradas de Pernambuco. Eu não consegui falar sobre tudo durante a intervenção anterior, mas eu quero falar com você, que mora nas vilas da zona rural. Você sabe que a gente conseguiu construir estradas em Caruaru. Ligamos a Vila do Joá, com 10 mil habitantes, ligamos a Vila de Peladas, ligamos e estamos fazendo o trabalho para garantir a conexão com a Vila de Gonçalves Ferreira. Nós vamos trabalhar assim em Pernambuco também, garantindo não só uma conexão de uma cidade com a outra, de uma região com a outra, mas de Pernambuco com os outros estados. Para Pernambuco voltar a crescer de verdade, para fomentar a economia local, a gente precisa de estrada. Agora, em nenhum momento ela conseguiu responder como é que ela pode representar a mudança, tendo como vice-governador o governador das péssimas estradas de Pernambuco. Vamos para a próxima rodada. Agora quem começa a pergunta é Raquel Lira. A senhora tem 30 segundos para formular a sua pergunta a partir de agora. Eu quero falar sobre água. Em Pernambuco, 2 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água. E olha, a gente é submetido ao pior racionamento de água do Brasil. Candidata, qual é a sua proposta para dar acesso à água em Pernambuco e a tratamento de esgoto também?
A candidata Marília Reis tem 1 minuto e 30 para a sua resposta a partir de agora. Nós temos o programa Água para Todos. Na década de 90, a Reis, mesmo com um presidente que perseguia Pernambuco na época, a Reis deixou Pernambuco 100% eletrificado. Se você está me ouvindo ou me assistindo no interior, você lembra bem dessa época em que Pernambuco não tinha luz e que chegou um bico de luz em cada casa, mesmo naquele sítio mais distante. A gente vai fazer isso em Pernambuco, porque nós temos compromisso com o povo de Pernambuco. A gente não brinca com a esperança das pessoas. Nós vamos requalificar a rede de distribuição. Para você ter uma ideia, hoje, mais de 50% da água de Pernambuco que é produzida, que é tratada, é desperdiçada no meio do caminho. É como se saísse um caminhão para entregar uma carga e essa carga fosse se perdendo e só chegasse metade dela no destino final. Nós vamos também construir as barragens que são necessárias, as 4 barragens da Mata Sul. Vamos interligar com o sistema de abastecimento do Agreste, concluir a adutora do Alto Capibaribe, de Cerro Azul. Vamos concluir o canal do Entremontes, em parceria com o presidente Lula, porque não dá para fazer isso sozinho. E todas as adutoras e canais necessários, ampliar as estações de tratamento, mas não se faz isso sem parceria. Por isso que nós precisamos de um presidente que se preocupe com o Nordeste de verdade, que se preocupe com Pernambuco, o presidente que trouxe a transposição e a gente vai fazer a água da transposição chegar até a torneira das pessoas. A candidata Raquel Lira tem 1 minuto para a réplica a partir de agora. A candidata falou muito, mas não disse exatamente como vai conseguir garantir que haja água na torneira de cada um dos pernambucanos. Eu vou trabalhar incansavelmente para garantir que do litoral pernambucano até Petrolina, que hoje, infelizmente, parte da cidade está sendo abastecida por caminhão-pipa, as pessoas possam ter direito à água na torneira. É água para tomar banho, para cozinhar, para poder lavar roupa, para beber e água também para empreender, para garantir a agricultura irrigada, para garantir a pecuária leiteira, água que vai trazer desenvolvimento para o nosso estado. Vamos concluir obras tão relevantes como a adutora do Agreste, a adutora de Cerro Azul. Nós vamos garantir pequenas conexões para que a comunidade de Charneca tenha água de Pirapama, para que a comunidade de Vicência tenha a água da barragem lá, para que a de Gravatá possa ter acesso à água que também está na barragem lá perto. Isso precisa de liderança, capacidade de trabalho. Nós vamos reestruturar a Compesa, garantir investimentos e ter os trabalhadores ao nosso lado. Vamos juntos. A candidata Marília Reis tem 1 minuto para a tréplica. Bem, ela falou que eu não disse como ia fazer, mas ela também não falou. Em outro debate, se você não tem acompanhado todos, ela falou em concessão da Compesa. Concessão é um nome bonito para dizer que vai vender a Compesa. A partir do momento que se vende a Compesa, que se faz uma concessão ao privado, sem dúvida alguma, esse privado vai priorizar aquele lugar que dá mais lucro. Então, o mais pobre, aquele município que dá menos lucro, não vai ser prioridade. Ela já disse isso em outras ocasiões, provavelmente incorporando a proposta de Miguel Coelho, que é ligado a Bolsonaro. Mas além de fazer tudo o que nós dissemos, nós vamos ter sistemas de abastecimento rurais, em parceria com a comunidade, com a prefeitura, para o abastecimento das plantações e favorecer os agricultores familiares. Vamos trabalhar em parceria, não se faz nada sozinho, a gente tem que ter humildade para reconhecer isso. Nós finalizamos o nosso terceiro bloco, vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco as considerações finais. Eleições 2022, o voto é na TV Guararapes, Record TV.
Voltamos com o último bloco deste debate. No bloco anterior, a candidata Raquel Lira pediu direito de resposta sobre um comentário da candidata Marília Reis em relação à privatização da Compesa. Pediu direito de resposta também sobre a acusação de ser representante das empresas de ônibus. Os dois pedidos não foram considerados. Veja agora as regras para este bloco. Neste bloco, as candidatas fazem as considerações finais. Cada candidata terá 3 minutos. Vamos ao sorteio para definir quem começa a ordem das considerações finais. Sorteio. Raquel Lira começa com as considerações finais. O seu tempo começa a contar a partir de agora. Bem, me permitam utilizar 30 segundos das considerações finais para dizer e esclarecer algo que a candidata Marília falou. Eu nunca disse que ia privatizar a Compesa. A Compesa permanecerá pública. E, aliás, quero mandar um abraço a todos os trabalhadores e trabalhadoras da Compesa, que é o que a Compesa tem de melhor. Estamos iniciando a Semana do Servidor. E eu sei que ninguém transforma nada se não tiver uma aliança muito grande com o time. Foi assim que eu fiz em Caruaru. Passando agora para agradecer a TV Guararapes, agradecer a você, mediadora Meire, pela excelência do seu trabalho. Agradecer à candidata Marília. É a você que está em casa, que está no trabalho, nos acompanhando, falando sobre o futuro do nosso estado. Eu andei durante este final de semana no sertão de Pernambuco. Andei em todos os sertões do nosso estado. Estive em Petrolina, em Serra Talhada, em Oricuri, em Floresta, em Arco Verde e na cidade de Salgueiro. Estive com a prefeita Márcia Conrado, estive com o ex-prefeito Miguel Coelho, todos irmanados num sentimento só. Pernambuco quer construir um caminho novo. Pernambuco precisa de mudança. Mas para mudar Pernambuco de verdade, não se pode apostar em quem é mais do mesmo. A gente, para construir um futuro novo, precisa aliar a todos, construir pontes, ter capacidade de diálogo e sensibilidade. Eu transformei Caruaru como prefeita porque tive a capacidade de montar um time de especialistas com sensibilidade política. Trouxe inúmeras organizações nacionais para nos ajudar ao desafio de fazer de Caruaru uma cidade que melhorasse todos os seus indicadores na saúde, que garantisse melhoria na qualidade da educação, que construísse mais casas, que gerasse mais oportunidade, batendo recorde de geração de emprego e renda. Mas o que eu mesmo fiz foi cuidar de gente. Essa é a minha especialidade. Andar pelas ruas e ver nos olhos de cada um um brilho de esperança e de confiança de que eu posso ser a expressão da mudança de que Pernambuco precisa. Com muita humildade, eu quero pedir a você a oportunidade de poder ser a primeira mulher eleita governadora do nosso estado e me comprometo a estar mais nas ruas durante o mandato, como eu fiz em Caruaru, do que agora durante a campanha, para a gente ter a oportunidade de fazer Pernambuco voltar a sonhar grande e fazer os pernambucanos e pernambucanas terem o direito de ter uma oportunidade de ter uma vaga no mercado de trabalho, uma vaga na creche para as mulheres poderem sair para trabalhar, as maternidades construídas para ter o direito de nascer no nosso estado, aos homens e mulheres que fazem a nossa segurança, saber que vai ter uma governadora que vai estar junto com você. Não vou chegar para cobrar as metas, mas a gente vai estar junto para construir as soluções de que nosso estado precisa. E daí vem o resultado, que é melhorar a segurança pública. Eu peço uma oportunidade e peço o seu voto. O meu nome é Raquel, o meu número é 45. A candidata Marília Reis tem 3 minutos para suas considerações finais, a partir de agora. Eu queria agradecer primeiramente a Deus a oportunidade de estar participando de mais esse debate. Sem dúvida alguma, Ele estando presente em todos esses momentos para me fazer, inclusive, resistir. Estou grávida da minha terceira filha, Maria Madalena, já tenho Maria Isabel e Maria Bárbara que estão em casa. E queria agradecer a você que está nos assistindo agora, que parou, destinou um tempinho da sua vida para pensar nesse destino de Pernambuco, o destino do Brasil, que vai ser decidido a partir do próximo domingo. Nós temos muito a decidir. É entre a fome e a comida no prato. É entre a civilização e a barbárie. E não tem espaço, num momento como esse, para ficar em cima do muro. Ou se está de um lado,
ou citar do outro. E aqui em Pernambuco está bem claro qual é o time que trabalha por quem mais precisa, qual é o time de Arraes, de Lula, o time realmente que trabalha pelas pessoas mais pobres do nosso estado. Minha adversária insiste em colocar uma pecha de continuidade, quando todo mundo sabe que minha trajetória foi construída no embate a esse grupo que está aí. Mas hoje é uma decisão crucial de se estar do lado de Lula ou não estar. Infelizmente, ela escolheu o lado de Bolsonaro. Todos os bolsonaristas do estado estão com ela, desde o mais extremista àquele mais disfarçado. Por isso que a gente tem que ter coragem para se assumir nossas posições, assumir onde a gente está e quem a gente é. E isso começa na campanha. Nessa eleição do primeiro turno, mais de 270 mil pessoas votaram 13 para a governadora. E eu queria lembrar a vocês, meu número é 77. Não errem, senão o voto vai ser nulo. E peço também a vocês o voto para o presidente Lula. Foi o presidente que mais fez pelo Nordeste, que mais priorizou essa diminuição da desigualdade entre as pessoas, diminuição da desigualdade entre as regiões. E é com ele que a gente vai fazer Pernambuco crescer de novo. Vai fazer Suape voltar a moer, vai fazer a Transnordestina. Eu conheço Pernambuco e Pernambuco me conhece. Sabe da minha luta como deputada federal lá em Brasília e aqui em Pernambuco. Não passei a conhecer Pernambuco durante a campanha, muito menos fazendo campanha junto com o candidato que foi o candidato de Bolsonaro. Há muitos anos que lidero esse projeto de unir Pernambuco em torno de uma mudança a favor de um projeto de país mais justo. E agora a gente vai conseguir. É nossa oportunidade. Por isso que eu peço a confiança de vocês, baseado na minha trajetória de coerência, de luta por quem mais precisa, sempre ao lado do presidente Lula. Peço a oportunidade de governar esse estado, assim como a Arraes fez, assim como o Eduardo fez, que agora a gente pode voltar àquele tempo bom de Pernambuco com a parceria com o presidente Lula. Não esqueçam, meu número é 77. Terminamos o nosso último debate das eleições 2022. A gente espera ter contribuído com a sua escolha e que no próximo domingo, dia 30 de outubro, você vá às urnas consciente do seu voto. Obrigada às duas candidatas pela presença, a você que nos acompanha, muito obrigada pela sua audiência. Lembrando que no próximo domingo a TV Guararapes, Record TV, fará a cobertura completa das eleições. Eu estarei aqui junto com você a partir das 8 horas da manhã, ao vivo, hein, gente? Aqui na TV Guararapes, mostrando os locais de votação, todas as informações deste dia tão importante para a democracia. Vamos para um rápido intervalo e na volta você acompanha a repercussão do debate com Ciro Guimarães. Uma ótima noite a todos.